Inspiração. Essa é uma palavra que sempre se usa quando vai se falar com um artista. Mas qual é a sua inspiração para essa música? Para esse quadro, qual foi a sua inspiração? A inspiração, ela primeiro depende de você ter vivido. Você tem que estar cheio de experiências de vida, dificuldades, facilidades, alegrias, tristezas, medos, hesitações. Quanto mais você vive, mais material você tem para trabalhar. E a inspiração não é só uma. É um conjunto de provocações, que uma aconteceu aqui, outra ali, e de repente elas se mesclam na obra que você quer comunicar. Então, para você montar isso, você tem uma série de técnicas. Eu vou usar poesia, porque é bom, a língua rimada é mais fácil para pré-alfabetização, é muito mais fácil de fixar. Ciranda, cirandim, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar. Claro que toda criança decora isso mais facilmente. Então, muitas vezes, eu me utilizo na feitura de uma obra alguma música fácil. No caso desses bichos maluquinhos, quando eu resolvi fazer versos, também tem um ritmo gostoso. Tem uma musiquinha de brincadeira que eu me baseei. Vou fazer os versos todos dentro desta melodia. Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam muito mais. Peguei isso e todas as histórias desse livrinho, eu usei este ritmo, essa musiquinha. Vou dar um exemplo para vocês. Aquele sapo foi brigar com a perereca, por isso foi se queixar no tribunal. Fez cara séria pro juiz que era careca e achou que isso estava muito mal. Você pode ler isso assim: aquele sapo quis brigar com a perereca, por isso foi se queixar no tribunal. Fez cara séria pro juiz que era careca e achou que isso estava muito mal. Perfeito, porque está dentro da métrica do ritmo necessário daquele versinho simples. A inspiração, então, precisa de 10, 12 pontos para fechar e resultar na capacidade de fazer um livro. Pode levar anos para você conseguir fazer um livro, uma história. Não é assim. Não é assim que acontece. Pode ser assim o último passo. A última coisa. Agora, pum, peguei. Vou fazer. Eu acho que nesse caso, o último passinho foi quando eu pensei em humor. Porque se eu queria fazer um livro divertido para criança pequena, qual é o humor dessa criança? E percebi que o humor são certas palavras ligadas ao momento em que ela está. Então eu pensei, é por aí. Engraçado para ela é pum, é xixi, é cocô, é bunda. Essas palavrinhas. Para mim, esse foi o momento, juntando com tantas coisas, acho que vem de 2.500 anos atrás, das fábulas de Esopo, eram aquelas fábulas com moral da história. Hoje em dia você não faz mais moral da história, porque literatura não é livro de autoajuda. Mostra uma coisa para você se divertir, se aliviar ou pensar sobre o assunto e chegar à sua própria conclusão. Um livro que aponta essa é a solução não é um bom livro de literatura. Então, não é uma ideia, tive essa ideia, não. São várias coisas que vão entrando, de repente, você está pronto para começar a fazer. Para esse livrinho, você vê quantos que eu tive de ter? Além do que de ter já 8 décadas de vida ajuda. Qual é a diferença de um poema para adulto e de um poeta para criança? Você tem diferenças baseadas na forma? Talvez um pouco, mas não é essa. Não é isso que diferencia. A poesia fala sobre as emoções humanas. Então, eu posso fazer uma poesia até um pouquinho mais complicada para uma criança se eu estiver falando da emoção dela. Porque o importante essa é a minha emoção. Eu também penso assim. A arte é feita para a emoção. Toda a arte. Mas especialmente a poesia. Esses bichos maluquinhos pretendem ajudar a criança principalmente na sua fase de alfabetização, de apoderamento da língua que ela precisa.
ela precisa ser poderosa. A língua tem que ser dela, ela tem que compreender muito, porque toda a sua vida vai depender da compreensão dela. A língua é que comunica a essência do mundo. Então ela precisa se apoderar. Este livro foi feito com essa intenção, de com humor, situações que a criança poderia estar vivendo na classe, com os colegas, com os pais e com as emoções dela, mas a principal intenção é fortalecer a alfabetização e já preparando para o letramento. É fundamental ter material como esse para você trabalhar. Então, essa foi a minha primeira intenção. Claro, sem graça, sem humor e sem emoção infantil, não ia ajudar muito, né? Eu tenho sempre que me preocupar com tudo isso para poder ajudar esse meu maravilhoso conterrâneozinho jovem subir na vida, na compreensão de mundo e de si mesmo.